Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra e vamos pedir, como sempre fazemos, a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que esteja conosco nessa caminhada, nos iluminando, nos amparando, nos apoiando nessa nossa iniciativa de conhecer melhor a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, eu queria primeiro fazer uma observação. As pessoas que prestaram atenção no nosso último encontro, na nossa última aula, em que tratamos da história de Sansão, devem ter percebido que quando eu coloquei o slide que trata dos momentos, dos episódios em que Sansão demonstra sua força, na última linha, quando eu trato do episódio do templo, em que Sansão derruba o templo sobre a cabeça dos filisteus, teve dois erros ali, né? Um que era no plural, era dois príncipes dos filisteus, e segundo, eu acabei digitando fariseus em vez de filisteus. Isso passou despercebido quando eu fiz a revisão, e uma vez que eu transformei em vídeo, eu tentei voltar para consertar, mas o meu arquivo de PPS ele ficou corrompido e não aceitou. Então eu não tive como consertar lá. Mas então já fica essa observação para aqueles que perceberam, também para aqueles que não tenham percebido, quando eu falo que ele derrubou o templo sobre 3.000 pessoas, incluindo os príncipes dos filisteus e não os príncipes dos fariseus. Ok? Nessa época nem se pensava ainda existir o grupo dos fariseus. Ok? Esse pequeno conserto que eu precisava fazer aqui. Já tendo tratado na aula passada sobre o Antigo Testamento, hoje nós vamos nos dedicar a um tema muito bonito, uma exegese muito linda do Novo Testamento, que trata do primado de Pedro, ok? E essa frase retirada do Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 17, as duas partes, né? as duas partes do versículo B e C, né? Então, a segunda e terceira parte, em que Pedro diz a Jesus: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então vamos falar justamente sobre esse episódio do primado de Pedro. Essa igreja do primado ainda existe, né? Fica bem coladinha ao Mar da Galileia. A parede de pedra da igreja do primado, ela já praticamente está na praia, já quase que dentro das águas do Mar da Galileia. Ok? Um lugar muito bonito, que faz parte de toda a programação de peregrinação à Terra Santa. Então vamos começar aqui imediatamente mostrando, né, o que tinha acontecido com Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, né, e o 3 aí um símbolo de perfeição, então foi uma perfeita negação. Ele traiu profundamente ao mestre. Então, esse episódio é um episódio forte em que Pedro está no pátio esperando o julgamento, já havia negado 3 vezes, aqui está o galo que cantou, aqui está a mulher apontando para ele, dizendo que ele era também um galileu, né, do grupo de Jesus, e aqui Jesus passando preso e olhando para Pedro, nos olhos de Pedro, o que deve ter doído profundamente na alma dele, porque uma traição a um grande amigo, né? Então Pedro já estava machucado. Pedro havia negado o mestre 3 vezes, ele estava amargurado com isso, ele estava profundamente machucado na alma, de vergonha pela traição do que ele tinha feito. Pois bem, não tivesse uma oportunidade de curar isso, Pedro teria carregado essa mágoa eternamente. Mas Jesus é o bom pastor que se preocupa com suas ovelhas. Então vamos ver qual a solução que o mestre encontrou. Bom, Jesus queria curar essa dor. Isso aqui é uma exegese que a gente vai estar fazendo do texto, né? Então Jesus queria curar essa dor. A tradição sempre reconheceu nas 3 perguntas de Jesus no episódio do primado: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas.
Pois bem, a tradição sempre reconheceu nessas 3 perguntas que Jesus faz a possibilidade que Jesus estava dando a Pedro de curar a tripla negação que ele havia feito antes. Então Pedro estava machucado por ter negado 3 vezes. Então Jesus permite a ele curar essas 3 negações fazendo 3 afirmações positivas, 3 demonstrações de amor e de fidelidade ao Mestre. Então era uma cura que Jesus estava proporcionando a Pedro. O grande problema é que nós temos na nossa tradução da Bíblia apenas a utilização desse amas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. No português nós temos esse problema. Em algumas outras línguas, não. Por exemplo, no espanhol, não. No espanhol nós temos bem a distinção. Jesus perguntando, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, Senhor, te quero. Aí na segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, te quero. E aí Jesus, na terceira vez, já fala, Pedro, tu me queres? E aí Jesus fala, e aí Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te quero. Então, por que dessa distinção? Por que o espanhol fala, amo, Jesus propondo amar, e Pedro respondendo querer? E enquanto que no português só se fala em amar. Esse é o grande problema que a gente tem da perda da língua portuguesa. E os originais é que nos dão a solução para entender esse método, esse processo de cura que Jesus propôs a Pedro. Então, Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Isso está em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, que depois vocês vão poder dar uma lida com muita calma, prestando muita atenção depois que eu der a minha explicação aqui. Vocês vão reabrir a Bíblia de vocês, vão abrir o Evangelho, o relato segundo São João, e vão ler com calma para vocês entenderem essa explicação que eu vou dar. Como se sabe que Jesus queria curar a Pedro da mágoa? Indo ao original, e os evangelhos foram escritos, os relatos do evangelho, como todo o Novo Testamento, foram escritos em grego, né? Então, o original nós temos que procurar no grego qual é a palavra utilizada, quais são as palavras utilizadas. E o termo que Jesus usa é ágape, que é o amor mais profundo, né? Então, agora nós vamos precisar ver quais eram os termos que os gregos utilizavam para amor, para a gente poder entender por que Jesus utiliza o termo ágape. Vejamos os tipos de amor que eram existentes na língua grega bíblica. Então, o grego da koiné é o grego bíblico, não é o grego moderno, ok? E no grego antigo, o grego koiné, o grego bíblico, havia 6 palavras que representavam o amor. Eros, filia, ludus, ágape, pragma e filautia. Em vermelho estão marcados os 2 que nós vamos precisar para entendermos essa passagem. Então, filia e ágape, ok? Ágape é o que Jesus propõe, filia é o que Pedro responde. E aí nós vamos primeiro ver quais são os significados para depois entendermos por que Jesus propunha um e Pedro respondia com o outro. Mas vamos ver todos eles para vocês saberem que existem e vamos nos deter em ágape e em filia. Pois bem, então o primeiro tipo de amor era o eros e era nomeado por causa do deus grego da fertilidade, Eros, né, o Cupido. E representava a ideia de paixão sexual e desejo. Mas os gregos não pensavam nele como algo sempre positivo, como nós temos hoje em dia. Na verdade, Eros era visto como uma forma perigosa, ardente e irracional de amor que poderia dominar e possuir você, os instintos te dominando. Eros envolvia uma perda de controle que assustava os gregos. Então era algo que era impulsivo, carnal, ok? Então isso também assustava os gregos. Hoje nós vivemos numa sociedade, uma cultura da beleza, do erotismo, da sexualidade, em que o Eros é muito valorizado, mas mesmo os gregos também tinham um certo cuidado com relação a isso. A segunda variedade de amor era a filia.
essa é importante, ou a amizade, que os gregos valorizavam muito mais do que a sexualidade baixa de Eros. Então, os gregos valorizavam mais o amor filia do que o amor eros. E filia abrangia a amizade ou camaradagem profunda que se desenvolvia entre irmãos em armas que haviam lutado lado a lado no campo de batalha. Então, combatentes, irmãos que haviam lutado juntos, então se tratavam como amigos, né? Amigos sinceros. Tinha a ver com demonstrar lealdade aos seus amigos, ok? Então, lembrando que é esse que Pedro vai responder a Jesus, um amor de lealdade na amizade, ok? A terceira modalidade era ludus, e esta era a ideia dos gregos de amor divertido. Também vivenciamos nosso ludos, quando sentamos em roda em um bar, contando piadas, rindo com amigos, ou quando saímos para dançar. Então, os famosos encontros, a cerveja de final de semana, o encontro com os amigos no final de semana, né? Então, é o ludus, é para a diversão. Quando as pessoas costumam se encontrar durante a semana para jogar uma bola, para bater um papo, esse é o ludus, é um amor de diversão. O quarto amor, e talvez o mais radical, que é o que Jesus propõe, é o ágape, ou o amor abnegado. Este era um amor que você estendia a todas as pessoas, seja membros familiares ou estranhos distantes. Ágape foi mais tarde traduzido para o latim como caritas, que é a origem da nossa palavra caridade. Então, São Paulo utiliza muito na primeira carta aos Romanos, capítulo 13. Ele fala sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A caridade jamais morre. Então, é esse amor ágape profundo. É o esvaziar-se de si pelo outro. Foi exatamente o que Jesus fez. E é esse que Jesus propõe a Pedro. Ele propõe a Pedro que se esvazie para amar e ser amado completamente. O quinto tipo de amor grego era pragma ou amor maduro. Este era profundo entendimento que se desenvolvia entre casais de longo casamento. Tinha a ver com fazer acordos para ajudar o relacionamento a funcionar ao longo do tempo e demonstrar paciência e tolerância. Então, é o que se procura para um casamento dar certo. E o psicanalista Erich Fromm disse que gastamos muita energia caindo na paixão. Paixão é o eros. E precisamos aprender mais como ficar de pé no amor. Pragma tem precisamente a ver com ficar de pé no amor, que é fazer um esforço para dar amor ao invés de apenas recebê-lo. Ok? Então, as pessoas também que querem, lutam por um casamento duradouro, um casamento que dê certo, sabem que o pragma é o que a gente tem que, no dia a dia, procurar nutrir. E o sexto e último, a sexta variedade de amor dos gregos era a filautia, ou alto amor. Os gregos perceberam que havia dois tipos de filautia. Um era uma variedade não saudável, associada com o narcisismo. Então, eu me amo por me amar. É aquela vaidade, aquela coisa voltada só para si mesmo, onde você se tornava obcecado consigo mesmo. E a outra filautia era uma versão mais saudável, elevava a sua capacidade mais ampla de amar. A ideia dessa segunda interpretação era que se você gosta de si mesmo e se sente seguro em si mesmo, você terá amor suficiente para dar aos outros. Aquela famosa expressão popular, Antes de amar aos outros, eu preciso aprender a me amar. Ok? Seria a filautia. Então já vimos as 6 formas de amor que os gregos tinham na sua língua no grego koiné, o grego bíblico. Bom, então vejamos agora os termos que são usados no original por Jesus e por Pedro, para nós entendermos o que aconteceu, qual era a proposta de Jesus ao propor a Pedro o ágape e qual era a intenção de Pedro ao responder com o filia. Pois bem, aqui tem o texto no grego, eu não vou ler ele inteiro, vou pegar só as partes que eu deixei marcadas para vocês em negrito, que é para eu poder mais ou menos dar uma ideia do texto. Vocês lembram bem desse texto, já falei para vocês, mas vamos aqui devagarinho. Então aqui diz assim, Simão Ioannou, ou seja, Simão, filho de Jonas, ok? Agapasme, ou seja, me amas com profundidade, acima de qualquer coisa, estás disposto a dar a vida por mim, como eu fiz por todos os homens? É isso que ele quer dizer aqui. Então essa é a proposta, uma proposta de cura. Você está magoado porque me traiu, então agora eu estou te dando a oportunidade da cura.
deixando com que você me ame profundamente. E aí você vai curar essa mágoa que você não demonstrou esse amor antes. Eu estou te dando mais uma oportunidade, Pedro. Então, agapas me amas? E Pedro responde, Kyrie, Senhor, Filose, quero ser teu amigo. Então Pedro vai menos. Eu não quero, Senhor, eu não estou preparado para me doar completamente, mas eu quero ser seu amigo leal. Ok? E aí vem aqui, ó, Deuteron, pela segunda vez, ele pergunta, Simão Ioannu, ou seja, Simão, filho de Jonas, agapas me, tu me amas profundamente, queres dar a vida por mim? E Pedro responde pela segunda vez, Kyrie, Senhor, Filose, Senhor, quero ser teu amigo, teu servo leal. E aí vem aqui, ó, Triton, ou seja, pela terceira vez, então a terceira oportunidade. Aí vejam só, o 3 tem um símbolo de perfeição. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Aqui, Jesus já tinha proposto 2 vezes a ele esse amor incondicional. E ele recuou. Se Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu queres me amar com toda a profundidade? E ele responde, Senhor, quero ser teu amigo, ele perderia a oportunidade de se curar. Então Jesus sente a necessidade de rebaixar a proposta, a qualidade de amor que ele estava fazendo para Pedro. Então ele vendo que Pedro, o máximo que naquele momento Pedro conseguia alcançar era um amor de lealdade, um amor de camaradagem, um amor de amizade, mas ainda não estava pronto para dar a vida pelo Mestre, coisa que ele vai estar mais para frente, quando ele é preso e quando ele morre crucificado de cabeça para baixo, aí ele dá a vida pela causa do Mestre, aí sim ele está preparado para amar profundamente. Então, percebendo que Jesus que ele não poderia pela terceira vez perguntar isso, porque ele novamente tiraria de Pedro a possibilidade de se curar. Então, aqui, olha, pela terceira vez, Jesus fala, Simão Ioannu, Simão, filho de Jonas. Aí ele muda o termo, ele já não usa mais o agapas me amas acima de tudo, ele usa fileis-me, és leal a mim, és meu camarada, és meu amigo, que era o que Pedro estava aceitando antes. Então Jesus desceu de categoria. Não vou perguntar novamente se ele me ama acima de tudo, vou perguntar se ele realmente confirma que ele quer ser meu amigo leal. Fileis-me. E aí Pedro fica triste porque Jesus perguntou por 3 vezes. E aí ele confirma, Kyrie, Senhor, Filose, eu sou o teu amigo leal. Ok? Então vejam vocês aqui, essa é a chave da leitura. Por 2 vezes Jesus propõe para ele o amor mais profundo, mas Pedro não está preparado. Então Pedro fala um amor um pouco menor. Na terceira vez, para não fazer com que Pedro negue 3 vezes outra vez, pela segunda vez ele perca a oportunidade. Então Jesus desce de categoria do ágape para o filia e aceita que Pedro naquele momento ainda não está preparado e dá a ele o direito de não se sentir culpado novamente. Então, você é meu amigo leal? Sim, Senhor, eu sou seu amigo leal. E no português a gente perde esse diálogo porque para nós tudo é amor. Né? Então, me amas, te amo, me amas, te amo, me amas, te amo. Aqui é não, me amas, sou teu amigo. Me amas, sou teu amigo. És meu amigo? Sim, sou teu amigo. E aí Pedro não se sente culpado e Jesus percebe essa fragilidade e ainda não é o momento de curar totalmente o coração de Pedro. Ok, meus queridos? Então aqui é a conclusão, portanto, Jesus preservou Pedro até o final. Podendo ter insistido, Jesus, por misericórdia, entende que Pedro ainda tem limitações naquele momento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É uma exegese que foi bem rápida, mas eu acho uma exegese muito profunda. É a primeira vez que eu ouvi e estudei essa exegese, eu fiquei encantado, porque são pequenos fragmentos, migalhas, né, desse amor imenso, imensurável, que Jesus demonstrou por todos nós e ele tem esse cuidado com Pedro. Ok?
Então, vamos lembrar novamente, né, que nós temos aqui embaixo o e-mail para vocês poderem mandar as dúvidas, os comentários e reforçando aqui o pedido que vocês se inscrevam. Mais uma vez está errado aqui, me desculpem, às vezes eu passo no corredor e não vejo, tá? Se inscreva, dê seu like e comente. Aqui está escrito errado, eu vou depois consertar. Mas se inscreva, dê o seu like e comente para que a gente possa continuar nos aprimorando. Hoje foi talvez o nosso encontro mais rápido, mas eu gostaria de que vocês já que foi um encontro tão rapidinho, vocês aproveitem para pegar novamente o relato do Evangelho segundo João, lerem novamente e verem como é profundo esse diálogo do mestre com Pedro, ok? Algumas pessoas têm me perguntado que palavras são essas que no final eu digo, né? São palavras em hebraico, que eu vou falar aqui agora novamente. Quando eu falo Shavuatov, vem da palavra Shavuot, que é semana, então Shavuatov Tov é bom, então é uma semana boa, né? Shavuatov, então tem uma boa semana. Leit Haot, até a vista, Leit Haot, e Shalom Alechem, a paz esteja com vocês, ok? Então, são essas as palavras que eu falo aqui sempre. Bom, espero encontrar vocês no nosso próximo evento, né? Está no nosso próximo encontro, se Deus quiser, para ouvirmos mais uma vez mais alguma curiosidade da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Shavuatov, que tenham todos uma excelente semana. Leit Haot, até o nosso próximo encontro. E Shalom Alechem, a paz de Deus repouse no coração de cada um de vocês.